Olá pessoal, Pastor Ana Batista aqui pelo igrejasempolitica.org novamente. Um abraço a todos aqueles que sempre acompanham o nosso trabalho nesse movimento, como também participam e cooperam com as mesmas iniciativas e posição. Que Deus abençoe a todos, como desejo também do fundo do coração, que o Senhor faça prosperar esse trabalho, que não só, obviamente, prepara uma iniciativa apologética em defesa da Igreja do Senhor Jesus Cristo, como também capacitar, orientar e preparar todos vocês a como refutar e responder a todos aqueles que ainda insistem em colocar política dentro da igreja ou a igreja dentro do Estado. Ok? Pastor, eu tenho muita coisa para falar sobre o movimento, sobre o site, mas com certeza, na medida em que esse ano, inclusive, um ano de eleição e corrida eleitoral, nós vamos produzindo aí material suficiente para vocês poderem compartilhar e divulgar mais o pensamento bíblico e o pensamento cristão, tá bom? Espero do fundo do coração que vocês nos ajudem a fazer com que, com certeza, progrida todo esse conteúdo e essas ações. É o meu apelo particular como representante do movimento a você, ok? E sem dizer também que a porta está aberta desse movimento para todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Se você quiser, obviamente, ser um associado e também participante desse pensamento, levar à frente a hermenêutica que tem sido trabalhada aqui, nós vamos agradecer a Jesus por você e pela tua colaboração e pela tua ajuda, até porque a verdade ela não pode ser calada. E sobre todos os assuntos correspondentes ao homem e à fé, a verdade não pode ser ocultada. Amém? Bom, eu tenho aqui hoje um tema para tratar e vocês precisam compreender que na medida em que é feita a campanha eleitoral evangélica à esquerda ou direita, a gente se posiciona aqui para expor a vocês dois caráteres de comprometimento. A questão institucional, que a gente vem trabalhando aqui constantemente, abertamente, não só pelo movimento Igreja Sem Política, como também pelo Verdade Nesses Minutos. Tenho feito um trabalho ali cirúrgico sobre isso, os comprometimentos institucionais da igreja, do movimento evangélico e tudo isso aí relativo à ordem mundial e também às demais instituições ligadas a esse caráter anticristão. Bom, e um outro ponto, a questão teológica, não só institucional como teológica, porque obviamente quando eles se colocam no palanque para defender a sua ideologia política, eles dão as suas razões teológicas. Aí vem aquilo que é deplorável, é lixo, tanto da direita como da esquerda. E na medida em que isso chegar para nós, aí a gente vai poder trabalhar com você aqui mais diretamente. Então, chegou ao meu conhecimento isso aqui. O nosso tema é um núcleo de evangélicos do PT, a NEPT, não sei se é assim que expressa. E os meus propósitos aqui com vocês em relação a esse tema, a esse encontro que eles estão promovendo, é tratarmos essa iniciativa política de construir uma base feita de evangélicos da esquerda política para recuperar a imagem política do Lula, tá? Até porque esse cara, para mim, é irrecuperável em todos os sentidos. Mas, em compensação, a iniciativa de formar esse núcleo visa exatamente eleger Lula a presidente nessa corrida eleitoral. Bom, meus objetivos específicos não é perseguir o Lula, não. É dentro dessa faceta de querer unir Jesus a imagem de um homem desse nível comprometido assim, dentro dessa realidade, tratamos aqui a unidade instrumental do padrão ministerial do serviço cristão, que ali está a ação legítima, né? Se pode ou não a igreja se prontificar com essas tarefas de eleger presidente e recuperar a imagem de quem está prejudicado politicamente. Então nós dispomos aqui a unidade instrumental do padrão ministerial do serviço de Cristo, visto na sua atividade messiânica, e julgarmos este parecer se existe ou não um Jesus político de esquerda e socialista hoje, tanto de direita como esquerda, mas é mais específico hoje, um Jesus político de esquerda e socialista, inclusive marxista, seja como vocês quiserem. Então o meu objetivo realmente é expor essa unidade instrumental do padrão ministerial visto messianicamente em Jesus, como na sua atividade buscamos este parecer se existia ali ideologia política, inclusive marxista, de esquerda, socialista, seja como for. Que é uma idiotice, parece que a gente fica discutindo o óbvio aqui, mas precisa trabalhar porque tem gente ainda que não se convenceu. Bom, é muito importante o que eu vou falar aqui para vocês, porque antes de tratarmos aqui lados, né, políticos ou então a questão política em si,
É muito importante porque dentro da escatologia bíblica, ali é dada uma noção do que na verdade será o anticristo como obra final de todos os impérios que já existiram historicamente. Então, para que a gente não entre no jogo deles de acreditar que esses debates ou essas discussões realmente venham a trazer, né, resultados objetivos para a sociedade, porque essa é a impressão que eles querem passar a muitos quando pregam política, de que a política funciona, ok? Então é muito importante que esse tratamento seja feito dentro de uma panorâmica histórica, porque se você for nessa panorâmica histórica do que foi a política, ou até mesmo do que, na verdade, consistiu a república, mais especificamente, você vai chegar na reflexão de que nunca a política favoreceu a nenhum cidadão, sempre a uma minoria. Então a gente pode também tratar também ao mesmo tempo, não só levantarmos um conceito do que é política dentro da história, como também do que será aí na frente, nova ordem mundial, porque na escatologia bíblica existe ali um parecer de orientações da parte de Cristo e da igreja, da onde surge o anticristo, da onde ele vem ou por quem ele está representado. Eu venho falando isso, na verdade, em 10 minutos, porque hoje só vou dar uma pincelada, mas há muitos vídeos meus, inclusive DVD, era digital, eu tratei isso, maçonaria evangélica, eu tratei isso, ok? Que ali eu falo objetivamente dessa parte do esquema de compreensão histórico, da panorâmica do sistema internacional, do sistema político mundial, das ordens ou da ordem humana, ok? Que ela surge, inicialmente, ela surge de uma ação primitiva, posteriormente especulativa, operativa, moderna, mais contemporânea. Resume-se aí 4 eras de ações revolucionárias, mais a contemporânea, e a obra final, na visão contemporânea, ela já é a era das unificações. Tá? Então essa panorâmica, ela funciona e se comprova. E aí traz um caráter que é transitório, progressista, histórico desta ação, de uma minoria ou de uma dinastia imperialista que visa dominar o mundo, visa reinar sobre o mundo, ou gerar a estrutura disso, do que o anticristo, na verdade, exercerá politicamente e religiosamente, como também economicamente, seja como for. Então a escatologia bíblica ela é muito profunda, Jesus foi muito profundo com a igreja no que diz respeito a isso. Aí que entra a base dessa noção, que quando a gente descobre que por detrás de todas essas ações revolucionárias e progressistas, no âmbito político, estava ali gerenciada ou controlada ou organizada por um único poder, a gente chega neste parecer de reflexão de que a política foi inventada por essa minoria, me perdoem, elite global, por essa dinastia imperialista, e a política, ela tem um código de poder, ou seja, um código que poucos, obviamente, sabem ou, de repente, conseguem dominar sobre o assunto, tá? E quais seriam esses códigos do poder que estão na política? Leis de estímulos revolucionários e cooperativos para o exercício da implementação de uma ordem mundial final. Houveram muitas, mas vai existir uma que ninguém vai conseguir mais derrubar. Então existem leis de estímulos, leis de ação revolucionária, que são importantes por meio da política ou dessas tendências ideológicas, existirem para colaborar para este fim, para que a nova ordem mundial realmente chegue à sua etapa final, ou à sua ordem final, ou seus objetivos finais, ok? Que é, obviamente, o anticristo já na escatologia bíblica. Então existem 3 tendências políticas criadas por eles, eu venho falando sempre, ambiguidades desse poder, ou desse poder político, ok? Que são consideradas por eles, eu falo de protocolos que foram, na verdade, escritos por eles, que estão lá, redigidos por eles, que eles definem que nessas 3 tendências políticas que eles iriam criar para conflitar entre si, seriam sementes das discórdias, que iam ser lançadas para o povo, para que houvessem conflitos entre eles, e aí, através dos conflitos, gerarem, né, aquele caos ou aquele desequilíbrio da qual eles iam tirar proveito lá na frente, tá bom? Então, desses códigos do poder político, existem 3 tendências que eu venho citando constantemente a vocês, que isso é histórico. A primeira delas, a moderna liberal, a aristocrata.
A segunda, a radical democrata, que aí é representada por uma classe média econômica, tá? Economicamente falando. E a socialista, que aí traz o marxismo, a anarquia, o comunismo, que é uma escala política onde estão concentrados aqueles que são trabalhadores do forte ódio, como eles explicam lá. Ok? Essas três tendências são pinças de um mesmo poder. O poder único controla todas elas e todas elas condicionam a nova ordem mundial, e eu vou provar isso para vocês na visão contemporânea. Exemplo, porque na visão contemporânea todas as três estão na lista da cooperação do desenvolvimento da agenda da ONU de 2030. Você entende como é que é contraditório? Mas vamos lá. As ideologias das três, elas divergem, mas o trabalho dessas três tendências se focam e se direcionam no mesmo sentido. E qual? Gerar aqueles ciclos revolucionários, né? Ou seja, aquelas exigências de reforma, que nem o protestantismo foi. Primeiro usa um ciclo de poder, tira dele, extrai dele, né, todos os benefícios, ou o que ele vai lucrar por existir, e a hora que ele se desgasta na sua imagem, que a imagem dele fica desgastada, improdutiva, eles, para tirar isso da história, ou desativar essa chave na história, eles geram um outro poder. Então, é praticamente na igreja, no sentido religioso, o que eles fizeram. O catolicismo chegou a esse nível de desgaste, então eles, para continuar operando e reinando, eles geraram o protestantismo. Então, desliga a chave do Império Papal, ou seja, desativa, né, o poder da Igreja Católica, e inicia-se lá a fase da operação do protestantismo. Então, uma troca de cenário, mas o poder continua o mesmo, tá? Aí tem explicações que eu venho dando, na verdade, nesse minuto para vocês. Bom, aonde entra a questão? Que quando nós tratamos essas ambiguidades dos poderes, da forma como eles se alinham para chegar a um ponto comum, que é eleger um poder único, essas ideologias, elas servem para quê? Quando é discutido entre essas três tendências, a moderna liberal, radical, democrata e socialista, estão discutindo entre eles ali, debatendo entre eles ali, razões ideológicas. O objetivo desses debates é a convulsão social, é gerar esses estímulos de conflitos, gerar esses conflitos, tá? Por meio da divisão de trabalho, de classes, condições. Outra coisa que está discriminada ali, lançar as multidões na rua pró-direita e esquerda, ou ideologias, por mais diferentes que sejam, por uma ignorância concursada, uma superficialidade intelectual, saques e brigas e lutas e conflitos em nome de uma liberdade que não existe. Ela não existe. Liberdade é uma teoria, direito é uma teoria. O que funciona sempre é isso. Aqueles que são mais fortes. Ponto. Então todos esses conflitos, essas divisões, esses debates, isso ou aquilo, foi uma cortina de fumaça que eles jogaram em todos os ciclos para esconder isso. O quê? Que o que continua progredindo, progredindo, o que continua transitando, o que continua funcionando, o que continua se cumprindo, são as metas e os objetivos de uma minoria rica, elitizada e dominante. Ok? Nós estamos dentro daquela pirâmide e nós somos ali a base dela. E eu costumo dizer para vocês que dentro dessa visão, nós somos aqueles, essa visão política, panorâmica, nós somos aqueles que amassam o barro para fazer o Egito funcionar. De uma maneira mais nobre, de uma maneira mais sofisticada, sim, mas nós pagamos toda essa festa. Nós fazemos funcionar tudo isso que está acima de nós. Entendeu? As empresas, as repartições, que trabalham para eles, que na verdade se enriquecem, ou que geram lucros, ou que redirecionam, né, e direcionam e centralizam economias, controlam economias. Então a gente paga essa elite e paga essa pirâmide com os nossos impostos, com a nossa posição servil, entendeu? Até mesmo com o nosso conformismo, a forma como nós, na verdade, nos doamos pacificamente a essas determinações políticas. Nós estamos vivendo uma era assim, que por causa do politicamente correto, ou disso, daquilo, nós sujeitamos a coisas absurdas, nos submetemos a experiências
obviamente, industriais, nos enfermamos em nome de um bem comum ou de uma ação e uma ideia coletiva. Eu estou falando aqui indiretamente para vocês poderem me entender. Então essa é a questão. O sentimento real dessas estruturas é que o povo é servil. Essas estruturas enxergam assim que nós somos aqueles que amassam o barro para fazer o Egito funcionar. Ok? Bom, então as ideologias, elas servem para poder, obviamente, garantir o caos, a instabilidade, o desequilíbrio institucional e populacional, para que por meio da desordem, por meio dos conflitos, eles possam arrancar proveitos. Bom, até aqui eu queria e achava importante, para não deixar a imagem de que eu estou querendo falar da esquerda hoje porque eu sou direita ou coisa do tipo, ok? Mas explicando para vocês que essa panorâmica ela funciona. Um outro detalhe importante é que aí quando a gente olha de uma maneira mais religiosa, protestante, ou seja como for, aí entra a questão. Dentro da igreja, eles se organizaram da seguinte forma. Ali eu mostrei 3 tendências politicamente estatais. Mas dentro da igreja, o protestantismo ativou essa chave em nome de Roma e dessa elite global e liderou, dentro dos argumentos e aspectos teológicos, em nome da reforma, por meio de 2 tendências políticas. Aí vocês vão entender o que eu vou falar aqui. A esquerda católica, a esquerda evangélica, já dentro de um sentido mais social da redenção, de classes, minorias, primazia de sentimento, que nós vamos tratar hoje aqui relativo ao PT, e a direita católica, evangélica, seja como for, no sentido mais econômico-liberal, da redenção, que lá se concentra a aristocracia cristã e a elite cristã. Então essas 2 ambiguidades também no movimento religioso, que o protestantismo criou para gerar nova ordem mundial ou condicionar e acelerar o processo do que é o anticristo, todas elas trabalham da mesma forma, com o mesmo entendimento ambíguo. Por quê? Porque todas as 2 estão no colo da ONU, como poder internacional contemporâneo. Tá? Eu vou fazer isso funcionar para vocês aqui. Até aqui espero que tudo que eu tenha dito tenha te ajudado a compreender isso, que seja direita ou seja esquerda, seja centrão, tudo é moldura de um mesmo sistema. Todas as ideologias políticas foram criadas para este fim, para serem parceiras dessa transição de quem vai governar o mundo a nível de poder internacional. Então existe uma pirâmide institucional, uma hierarquia institucional hoje dentro da visão contemporânea, depois de tudo que aconteceu nesse mundo, que a ONU e os seus filhotes institucionais assumem liderança na esfera política, religiosa, econômica, cultural. Então todas essas esferas hoje que resumem sociedade e civilização, a ONU tem total poder. A ONU já governa, senhores, com as suas instituições. Só ingênuo acredita que não. Tá? Ainda existem aqueles que são da opinião de que não haverá uma terceira Roma, ou uma, sabe lá Deus, ou uma nova ordem mundial. Existem ingênuos que acreditam nisso, tá? Que acreditam que realmente isso não vai acontecer. E está acontecendo. Tá? Nós estamos sendo direcionados a uma servidão total, a uma escravidão total, nas vias práticas do que, na verdade, hoje estamos vendo acontecer e se cumprir na atual geração. Então a ONU hoje, especificamente na área religiosa, ela tem uma base que eu venho denunciando aqui, que é a NAI e a WEA, uma base religiosa evangélica, inclusive protestante, que ali estão relacionadas ou associadas às igrejas que vão cooperar com esse regime, de colocar em prática as ações da pauta Agenda 2030, por uma velocidade, amplitude, profundidade de ações revolucionárias que visam controlar estratégias do nosso futuro. A esquerda e direita evangélica está lá, as igrejas evangélicas estão lá, a igreja católica está lá, independentemente da ideologia ou teologia, todos eles participam e estão embutidos nessa pirâmide hierárquica contemporânea que a ONU é, né, a cabeça dessa governança, ok? Então eu queria explicar para vocês qual é essa transição. Bom, pastor, o senhor disse aqui que todos são parceiros de uma mesma transição. Nós estamos vivendo uma era de transformação dentro dessa visão contemporânea, e aí eu expliquei isso no DVD Era Digital.
Como que essa transição vai acontecer? Como que eles vão mudar a chave, né? Ou seja, como eles vão desativar a chave desse ciclo, exemplo, era republicana, tá? E ativar a chave de um novo poder. Vamos lá. Então existem 4 esferas aqui que inclusive no DVD eu tratei isso aí, ok? Primeiro detalhe, que todos eles cumprem um pensamento contextual implantado por uma educação de longas décadas, a filosofia, tá? Então existe um novo paradigma do poder e o fim da autodeterminação da gestão atual para uma global depende disso. A comprovação da incapacidade de todos eles de governar esse mundo. Então agora você vai entender que dentro desse pensamento contextual implantado por longas décadas de que precisamos ser liderados por alguém competente ou suficiente e autossuficiente, o esquema da transição é mais ou menos isso. É que o atual poder da qual a elite governa, o atual poder, ele seja ou comprove incapacidade de gestão. Então, em todas as esferas, política, religião, economia, cultura, tá? Todas elas, quem estiver representando à frente disso, tá? Gera esse sentimento para a sociedade de incapacidade, de fracasso total, e a política é isso hoje, ok? Para que todos aqui dentro dessa era, desse momento histórico, pensem assim, nós precisamos de alguém melhor. Então, esse sentimento de falta de gestão, de gerenciamento, de capacidade administrativa que nós estamos vivendo hoje politicamente, religiosamente, na economia, etc., seja a razão ou o álibi que eles precisam exatamente para isso, para trazer um novo poder. Então esse novo paradigma de poder, ele surge quando o atual poder demonstra incapacidade de gestão e o povo mundial, as pessoas desse mundo, se sentem frustradas por isso. Então esse sentimento de ausência de gestão ou incapacidade de gestão dará a eles o trunfo disso, de que aí no caso a ONU assuma a frente desse domínio mundial. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o empoderamento do cidadão por motivação materialista e também por utopias. Essa segunda escala aqui também é importante para entender essa transição e todos eles trabalham por isso. Ok? O que seria isso, pastor? Bom, eu vou dar um exemplo claro que até vou citar aqui. Por razões econômicas e por razões sociais, vocês veem que eles conseguem deslocar a igreja para as ruas para fazer orações. Contrariar até mesmo a versão original de Cristo, para se fazer político e ir lá na frente descumprir o evangelho quando oram ou pedem para que Deus governe por reis ou então pelo Estado. Então essa pressão econômica, essa pressão materialista, essa exigência de estabilidade social e econômica é um dos trunfos também que eles estão usando para poder condicionar e alavancar o novo poder, ou o novo paradigma de poder que está chegando para nós aí na frente. Ok? Então, uma destas situações assinaladas no nosso futuro é a 4ª Revolução Industrial, o determinismo econômico, que segundo Klaus Schwab ou até mesmo outros nomes que estão dentro dessa explicação, dizem que o novo poder vem por pressão econômica. Não vai ser por tomada de poder por força militar, vai ser por força de mercado. Então tudo indica que o novo poder que vem aí na frente, ele venha por questões de motivação e pressão materialista, que é o que na verdade eles estão fazendo agora para levar o povo para a rua, acreditar que Deus governa pelo Bolsonaro ou governa também pelo Lula, por questões de pressão de mercado, economia e também questão social. Não importa a consciência, não importa a verdade bíblica, não importa nada, o que importa é isso, que a gente continue tendo condições de comer, beber e vestir. Então vejam vocês que a necessidade material está acima da consciência, acima da conduta, acima do caráter, acima dos valores. Então nós estamos caminhando assim agora e a igreja e a política ajudam a condicionar também o empoderamento do cidadão por motivação materialista. A teologia da prosperidade é uma destas e todas as outras questões, até o socialismo trabalha com essa questão por uma luta de justiça social, por minorias e blá blá blá, construção
de perspectivas mais econômicas, todos eles, por mais que a ideologia seja diferente. Outro detalhe importante também, que na verdade prova a incapacidade atual da governança e gera uma nova perspectiva de novo paradigma do poder, é a questão da consciência coletiva e moral do destino moderno, que precisa de uma subversão, inclusive religiosa, tá? Uma perspectiva de uma humanidade que tenha uma inteligência mais artificial, eletrônica, mais programada eletronicamente, que todos repitam e falem aquilo que o sistema determina. Nós vivemos esse momento agora de consciência coletiva e moral, a internet alavancou isso daí, a tecnocracia já é isso, tá? E aonde eu quero, na verdade, chamar a atenção de vocês aqui, que me mostra aí, pastor, na questão teológica, esta ação. Uma das coisas que a filosofia conquistou pela igreja e convenceu grande parte daqueles que são evangélicos, que a centralidade é o homem e o que ele precisa. Que a necessidade seja essa, de que ele obtenha potencial de vida e não potencial de redenção. Então, quando alguma coisa que se discute na teologia contraria essa preferência, que é o humanismo político, obviamente, não importa o que é bíblico, não importa o que Jesus falou, vai prejudicar o homem e o seu bem-estar e a sua sobrevivência, nós vamos cortar na doutrina para manter o homem, para manter o seu bem-estar, para manter a sua satisfação. Então, meio que a filosofia já trabalhou há muitos anos essa consciência coletiva e moral no destino moderno, como eu estou tratando aqui, e, obviamente, por causa de uma ação subvertiva. Em que sentido? Que a subversão ela veio pelo controle da educação. Então, na verdade, na experiência religiosa acontece mais ou menos assim. Você ensina errado o que está nas escrituras, você corrompe as mentes. E elas passam a estar condicionadas exatamente o quê? Ou orientadas a pôr em prática aquilo que uma minoria, uma dinastia, obviamente deseja, né? Ou determinou que se cumpra. Agora eu pergunto para vocês, como que eles vão conseguir controlar uma igreja que tem o seu pensamento, que tem a sua reflexão, orientada pelas escrituras de uma maneira livre, mais independente, e que saia por aí, fazendo o que eu estou fazendo inclusive agora? Não vai beneficiar. Imagina o que eu estou dizendo agora, tendo uma amplitude mais geográfica, um acesso mais profundo e extenso socialmente. Que eu sei que o meu canal é limitado, mas imagina que se eu falo aqui, começa a chegar em tudo quanto é setor. Esses caras vão se preocupar mais comigo, pô. Porque eu estou tratando aqui de como eles conseguiram poder. Então essa coletividade na consciência e na moral da modernidade, a igreja trabalhou com a teologia liberal, trabalhou com os pensamentos filosóficos, e agora é uma coisa praticamente quase irreparável. Nós temos uma igreja que ela usufrui, vamos dizer assim, dessa experiência de uma inteligência puramente artificial, de um pensamento programado pela escolástica, pelo protestantismo, pelos conceitos materialistas, e etc, etc, etc. Bom, isso também na política acontece. E o quarto ponto, uma forma mais contextual. Aí vem a agenda global, a tecnocracia, com sistemas mais oficiais de fortalecimento das gestões que trabalham pelo poder internacional, de corporações envolvidas com os aspectos decisivos do novo mundo, um monopólio. Um exemplo, a internet já é um monopólio. Lá atrás ela era uma plataforma popular. Agora está muito claro que já não é mais. Então vocês veem que eles vão centralizando, eles jogam a isca e depois traz todo mundo. E ali eles implementam a servidão e a escravidão total. Ok? Então, para se chegar na forma contextual, como eu estou falando, para que a ONU lidere, né, dentro de uma plataforma supranacional, etc, etc, ela precisa do pensamento contextual implantado, do empoderamento do cidadão por motivação materialista e de uma consciência que seja mais coletiva e moral dentro de um parecer mais moderno, de um parecer mais programado e não livre. Se todos pensassem livre, as coisas não estariam assim. Bom, então o que acontece? Na área religiosa, aí a gente começa a trabalhar as pinças desse poder. Por quê? Porque existe uma visão paradoxa disso tudo que eu estou tratando aqui. Sociedade, igreja e política, Bíblia, ONU e igreja, teologia, ONU e igreja, né? Existe uma visão paradoxa. Daí você entra naquela questão, bom, eu olho para o que eles estão discutindo ou para o que eles estão fazendo? Olha para o que eles estão fazendo e não estão discutindo. Não cai no debate.
Procure saber para onde eles estão se dirigindo. Porque quando eles se dirigem numa mesma ação, você vai chegar nessa conclusão, que todos eles são similares. Não é a ideologia que gera a capacidade de domínio mundial. O que gera a capacidade de domínio mundial são as ações revolucionárias, lembra? Vamos lá. Que todas são similares. Todos eles, por mais diferentes que sejam politicamente ou teologicamente, defendem uma escatologia do novo mundo, um ambientalismo holístico, um ecumenismo político, um humanismo político, a aproximação da igreja com a ciência, com novas tecnologias, a tecnologia integral. Aí quando você chega nessa similaridade teológica, você obviamente descobre ou identifica que todos eles são intelectuais formados por um mesmo poder. Exemplo, o Pacto de Lausanne de 1974, que eu venho denunciando pelo canal Verdade de 10 Minutos, que as escolas teológicas, as igrejas, da qual hoje formam a tradição evangélica, todas elas saíram de lá do mesmo núcleo de intelectuais e todas firmaram o pacto da reversão ou inversão teológica. Aí você entra no parecer teológico, você entra no parecer institucional, que é esse pacto de Lausanne que eu estou falando aqui, entra no parecer institucional, porque todas estão na cúpula, estão no núcleo de igrejas cooperativas e associadas à ONU que cumprem a Agenda 2030, a agenda anticristã. E eu venho denunciando todos. Então vejam, a ideologia é diferente, a teologia é diferente, mas todos eles institucionalmente estão ligados ao mesmo poder. Todos eles institucionalmente traçam os mesmos aspectos similares, os mesmos aspectos de objetivos a serem alcançados por meio daquela igreja ou por meio daquele grupo, que é honrar a Agenda de 2030 e a pauta de coisas que a ONU defende, que 99,9% é anticristã. Então vejam, toda essa introdução que eu trouxe aqui para vocês até agora, para falar desse núcleo de evangélicos do PT, é para tirar essa cortina de fumaça da frente de vocês e deixar claro uma coisa: todos eles governam para o mesmo objetivo, senhores. E não vamos cair nessa mesa de debate, vamos entender e compreender a direção dessas ações. Para onde elas se dirigem agora? Porque a direita e a esquerda evangélica estão na mesma mesa, pô. Eles estão comprometidos com o mesmo poder, cumprindo a mesma agenda das sensibilizações, com as mesmas metas institucionais, com as mesmas instituições. Não existe ali direita e esquerda, existe isso, um único poder. Vamos lá. Aí quando a gente entra nessa situação de debate, de ideologias, aí a gente se depara com isso aqui. Agora eu vou direto na questão. Um núcleo de evangélicos para o PT. Isso aqui é contraditório em todos os sentidos. Tá? Mas vamos lá, o que na verdade foi tratado na mesa por esses senhores. Tá? E entenda isso. Esse troca-troca de partidos e igrejas, tudo isso favorece a uma classe exclusiva. E não é o povo. Tá? E não é o povo. O PT formou um grupo de evangélicos conhecido como evangélicos progressistas, que unem 21 estados para recuperar a imagem política do Lula. O grupo será formado por lideranças neopentecostais, da esquerda, e aí vem aqui a citação de alguns que até você vai conhecer. Deputada Benedita da Silva, lá do Rio de Janeiro, que sinceramente aqui, essa mulher ela não seria nem capaz de representar a ideologia, quanto mais ainda a questão teológica. Mas vamos lá. A deputada Benedita da Silva do Rio de Janeiro, Oriovaldo Ramos, que é conhecido pelos evangélicos da esquerda, que é um dos cabeças e mentores, né, do que está acontecendo hoje, conciliador, né, do que está acontecendo hoje entre o PT e parte evangélica. Samuel Oliveira, pastor Paulo Marcelo Schillenberg, não sei se o nome dele é esse aqui, que teve problemas até com a polícia também, esse indivíduo, mas está demonstrando também ser um dos articuladores para formar um centro, né, de gerenciamento da recuperação da imagem do Lula. Aí dentro dessa cúpula, ou desse grupo de lideranças progressistas para a esquerda de Lula, existe um centro também de formação católica,
que ali também colabora, de católicos e luteranos com esses evangélicos, e obviamente não é novidade para nós, porque a teologia da libertação é a base do marxismo cristão, de tudo que se fala ou se alimenta, né? Paulo Freire, não é verdade? Aí não é novidade para vocês de que a Igreja Católica tenha interesse realmente de que o Lula volte. Bom, vamos lá. Então existe um núcleo de evangélicos mais católicos destinado exatamente a recuperar a imagem do Lula e fazer com que ele seja eleito aqui nessa eleição. Bom, um exemplo que eu posso tirar daqui que vai vir as razões ou o argumento deles. Mas vamos lá. Como é que é a ambiguidade que o senhor explicou nesse parecer aqui? Vejam bem vocês. Outro dia a direita evangélica ela se posicionou assim. Olha pessoal, lá na igreja, representado por alguns que são bolsonaristas. Olha pessoal, o comunismo pode entrar no Brasil. Se a esquerda entrar, vai ter liberação para gays, liberação para drogas, liberação... Então, eles intimidam a igreja com essas pautas liberais que a esquerda representa, eles intimidam a igreja, eles lançam sobre a igreja essa pressão para fazer eles contrariar a escritura e sair para a rua para eleger um outro que seja oposto ao Lula. Então, é assim como o jogo é feito. Então, o único poder pensa assim, bom, nós queremos que a direita agora domine. O que nós vamos fazer? Usa a hipocrisia e o falso moralismo da direita para pressionar a igreja, porque a esquerda, com a pauta mais liberal, vai cegar todos eles a negar Jesus para favorecer uma ideologia e um partido. É assim que o jogo é feito. Então um joga para cima do outro essas razões ideológicas para fazer o povo ceder, o povo ser induzido, iludido, sei lá, hipnotizado com essa esperança de que a direita e a esquerda vai resolver. Então é imbecil, porque a história me prega isso. Mas parece que até a prática disso, de que a política não tem nada a ver com a moral, nada a ver com o povo, nunca existiu e foi feita para fins de direito e democracia. Foi criado para favorecer um único poder, mas tem gente que não enxerga. Mas vamos lá. Então o PT eu não sei se vai ser eleito, eu sei que ele vai favorecer o esquema. E que essas ideologias, esses debates do falso moralismo da direita e por um outro lado o liberalismo da esquerda, vai gerar esquema como toda eleição. Aí entram 3 razões que a pauta da esquerda colocou na mesa com a Benedita da Silva, o Aurelvaldo Ramos, toda essa esquerdopatia representada aqui. Vamos lá. A luta por justiça social, minorias e parcelas dos mais pobres, diz aqui a Benedita da Silva. A luta por justiça social, minorias e parcelas dos mais pobres é a essência do evangelho. Eu acho que essa senhora entende o que é a essência da maconha ou de outras coisas que levam para a entorpecência. Essência do evangelho jamais foi luta por justiça social. A senhora me desculpa. Isso tem mais essência da verdinha do que do evangelho. Qual é a essência do evangelho? A essência do evangelho, dona Benedita, tá? É a vida do Cristo que foi afetada pela redenção da humanidade. É o fator dele vir aqui nesse mundo para servir ao homem e dar ao homem a palavra que ele não tinha. A essência do evangelho não é a minoria, não é classe. Ela entende de essências, mas de evangelho não. Mas ela fala essa besteira. Se eu tivesse lá, te garanto que ela não ia dizer isso aqui. De que Gênesis e Apocalipse, a essência das escrituras, luta por justiça social. Então tá bom. Não é mais redenção. Ela tem interesse de falar isso aí. Que obviamente toda esquerda é a favor mesmo de legalizar as drogas. Eu não estou fazendo aqui injustiça na minha colocação. Mas em compensação, a essência do evangelho, a senhora vai me desculpar. Segundo ponto, que eles argumentam que esse grupo de evangélicos não só lutariam pela essência do evangelho, da maconha, a justiça social, a minorias e etc, etc, como também contribuir na construção, olha lá, de modos de leitura e de interpretação da Bíblia que desenvolvam práticas religiosas mais libertárias, inclusivas, humanistas e plurais. Então, eles já estão deixando estampado aqui que o que eles pretendem desenvolver com a igreja, as escrituras não permitem. Aí até ela e eles lá quis usar lá a ideia de que o problema deles é os evangélicos de direita. O moralismo deles. Não. Isso é estratégia. O problema deles aqui é
a leitura reverente das Escrituras. Porque quem lê reverentemente as Escrituras e conhece o que está nela, sabe identificar pessoas como vocês. Tá? Sabe? Então, para poder construir uma igreja de esquerda, eles precisam disso, de que as pessoas abram mão da leitura reverente. Olha o que esses caras discutem em mesa. Terceira razão. Eles têm argumento? Terceira razão. A desassociação da palavra evangélico daqueles que são conservadores, o qual considera reacionário, pró-capitalista e reflete fobias. Então é aquela coisa, um joga para cima do outro suas razões e gera aquela pressão, mas no fundo todos trabalham pela mesma causa. Descentralizar a igreja das Escrituras. O senhor me perdoe aqui pela minha forma gaguejada de falar, que eu estou cansado mesmo de falar, falei pra caramba. Amém? Mas eu acredito que tudo que eu esteja falando você está entendendo, o que mais importa é isso. Então a desassociação da igreja da palavra absoluta. Então para isso eles ficam jogando um com o outro suas razões. Ok? Então vejam só vocês. Aí o movimento Igreja Sem Política, que visou exatamente amparar a sociedade, igreja, como também o Estado, com os princípios hermenêuticos da função reguladora do que é ser cristão e igreja. E sendo Cristo o objeto da contemplação e incorporação, como também da ação legítima disso, do que é ser cristão e ser igreja. Então, ali dentro da exposição que nós trabalhamos, existe um método e um sistema e um princípio que Jesus usou para o seu messianismo, que não pode ser teocrático e não pode ser político. Ponto. Ele não é de direita nem de esquerda e não usou e utilizou o sistema político para exercer o seu messianismo. Ele não é político. Ponto. Você pode buscar lá suas razões, lá atrás na história bíblica, de quem errou. De quem errou, mas nele você não vai conseguir jamais fundamentar uma igreja cristã política. Jamais você vai conseguir. Porque o método, o sistema e o princípio dele deixa claro que nunca foi político. Sempre foi redentivo, sempre foi messiânico. Vamos lá. Existem duas chaves nessa atividade messiânica de Jesus que provam o seu método, o seu sistema e o seu princípio. O conhecimento que ele revelou pela sua própria carne e vida, como também a disciplina. Então essas duas chaves, ele entregou à igreja primitiva, a primeira igreja, e ela usou muito bem, e lá dentro da igreja neotestamentária, do sistema neotestamentário, nós também não vemos ali nenhum núcleo de cristãos que sejam de direita ou de esquerda. A gente não vê essa troca-troca de favores em nome de partidos de siglas por intermédio de igrejas. Você não vai conseguir encontrar lá. E ponto final. É isso que, na verdade, a gente fala e eles não conseguem refutar. Tanto que nem me chamam. Vê se eles me chamam para debate. Chama porcaria nenhuma. A última vez que eu fui chamada, a primeira e a última, dentro de uma rádio, vocês assistiram. Assistiram e sabem no que deu. Eu estava dentro de uma rádio de um pastor que foi político e foi caçado, e a hora que eu falei isso, a casa caiu lá, teve briga, e etc, etc. Não adianta. Aí entra um parecer do movimento. Eu digo do que nós estamos trabalhando, tá? Que esse método, esse sistema, esse princípio deixa claro que não existe um Jesus político. Aí entra um detalhe aqui que eles disseram aí. A questão do direito e da preferência. Que politicamente a esquerda diz, é a minoria. Né? São a parcela dos mais pobres. Daqueles que na verdade precisam de mais economia, ok. Só que no evangelho redentivo do meu Senhor, no acontecimento específico da vida dele, segundo o texto de Lucas 14, 7 ao 11, Mateus 19, 30, Efésios 2, verso 8 ao 10, o direito e a preferência ali no evangelho da vida dele, a honra desse direito e dessa preferência é o último lugar. É para aquele que se humilha. E ele define que aquele que brigar pelo melhor assento é expulso do acontecimento messiânico da vida dele. Então a preferência e o direito sempre é para aquele que quer se arrepender e se humilhar. Não para aquele que quer ter a preferência da classe. Texto de Lucas 14, versos 7 ao 11, Mateus 19, 30, Efésios 2, verso 8 ao 10 e outros textos por parábolas que você vê Jesus tratando diretamente sobre a chamada do reino. Outro detalhe importante.
Eu não sei aonde essa esquerda se baseia, que as escrituras defendem cotas e classes de preferência. Um outro ponto importante: bondade, justiça, misericórdia são atributos da fé. Que eu quero dizer que são atributos proporcionados de Cristo à igreja, doados dele à igreja para fins justificáveis no que diz respeito ministério. O que eu quero dizer é que a bondade, a justiça e a misericórdia não são atributos de uma classe, de um gênero, de um público ou de uma ideologia. Então, se nós realmente queremos gastar bondade, justiça, misericórdia e preferência que sejam com meios justificáveis e messiânicos, não podem ser com esquemas e sistema político ou, inclusive, para gerenciar uma classe, um gênero, um público ou uma ideologia que você escolheu, que você elegeu como coisa prioritária. Vamos acordar aí, pessoal. Tá? É necessário e importante, como também em muitos textos, vocês vão encontrar lá em Gálatas capítulo 5, Paulo tratando exatamente sobre as virtudes, e as virtudes, obviamente, que surgem como repercussão disso, de que o reino de Cristo se cumpriu em nós, de que Cristo está em nós, e agora as direções dele para a igreja são todas elas traçadas e pré-ordenadas e estabelecidas por ele mesmo. Então vão ser gastas por ele e para ele. Não podem ser descrições de uma classe, de um gênero, de um público ou de uma ideologia. Uma outra posição teológica para desmascarar esses esquerdopatas aí, a definição da essência do evangelho que ela falou, que até já antecipei. É a essência do evangelho: justiça social em minorias e parcela dos mais pobres. Eu disse para você, está mais para essência de maconha do que evangelho. Mas vamos lá. A definição de essência do evangelho, o sentido é pleno e messiânico, já disse. O lugar especial dessa essência, o fato dele vir aqui nesse mundo, doar a vida dele por uma ação redentiva, é o pecador que precisa se arrepender. Jesus fala que ele veio para os pecadores que precisam se arrepender. Ele não veio para os bons, não veio para os sãos, ele veio para os pecadores que precisam se arrepender. É para aquele que crê, é para aquele que se arrepende, como João 3,36 deixa claro. Não tem cotas, não tem sentido social na ação redentiva de Cristo. Detalhe importante também que você pode tratar: Jesus, quando ele fez uma especificação de preferência de classe ou de grupo, né, ou de categoria, ele definiu por uma noção, ele definiu que as crianças são o reino de Deus. E isentou elas da responsabilidade da fé. Ou seja, delas já é o reino, elas já estão salvas pela pureza e pela ingenuidade, elas estão garantidas pela salvação de Cristo. Não há implicações de fé para elas. Ponto. Ele fez uma especificação, ele fez uma nomeação, ele se dirigiu especificamente. Fora isso, ele não fez mais a ninguém e nada. Não há sensibilizações humanistas na fala dele e no discurso dele, não há esse toque por minorias, por isso ou por aquilo. Não existe sentido social na ação redentiva de Cristo. A ação redentiva de Cristo visa recuperar o homem na presença de Deus. E não classe, e não isso, minorias, e não parcela dos mais pobres. Vem o pobre, vem o rico, vem quem crê, vem quem quer se arrepender, vem quem quer se converter. Isso é evangelho de Jesus. O resto é invenção. O resto é esquema. Aí a gente entra no ponto, no ó da questão. Do que a direita também usa, do que ela utiliza. Porque a direita usa o quê? Ela usa a ambição como instrumentalização teológica. Ela usa o incentivo, né, do acúmulo das riquezas como forma de garantia ou comprovação do reino de Deus. O homem é aquilo que ele possui, aquilo que ele tem. Deus está nele se ele tem alguma coisa para comprovar materialmente. Ela trabalha o materialismo. Já a esquerda, que tem uma pauta mais escancarada e não tem medo de esconder o que pensa, usa isso, né? O Che Guevara como evangelista. Aí vem a questão, eu disse, se há um comprometimento institucional, há um comprometimento teológico. Os dois aqui estão evidentes, certo? Os dois aqui estão evidentes. Agora eu pergunto para você, quando eu disse aqui, tá? O lado esquerdo do esquema evangélico, a esquerda política radical evangélica, isso que o PT e outras siglas esquerdistas tratam, traz ali
no âmbito dessas organizações institucionais e ideológicas, milícias, pô. Uma militância, tá? Militância do PT, Movimento Evangélico Progressista, Associações de Missões Transculturais Brasileiras, a RENAS, Rede Evangélica de Ação Social, o CLAI, o CONIC, o CEPAL, RENAS, JOCUM, ABU, Missão Integral, Aliança Evangélica, ANAJURE, Oriovaldo Ramos pela Missão Integral, Fórum de São Paulo, senhores. Fórum de São Paulo que está nesse esquema de troca-troca entre a igreja e a esquerda, que eu venho falando para vocês constantemente aqui. O Fórum de São Paulo, que é uma plataforma de resistência internacional de políticas neoliberais que Fidel Castro lidera, que Lula também lidera, de 68 partidos e 22 gremiações na América Latina mais Caribe, que traz um exército de libertação nacional colombiana presente, Forças Armadas da Colômbia, o Hezbollah, simpatizantes do Islã, movimento de esquerda revolucionada de partidos radicais, Evo Morales, Nicolás Maduro, MST, movimento ativista pró-aborto, pró-homossexualismo jurídico, discriminação das drogas. E uma esquerda e uma plataforma esquerda que é financiada pela elite global, e a gente sabe disso. Então, quer dizer, eu vou voltar, daí eu volto tudo que eu falei antes. Com bases, com comprometimento moral, não é só político não é só teológico, moral também, caramba. E esses caras ainda insistem em querer criar um grupo de evangélicos cristãos destinado a reparar um esquema que está escancarado. O Fórum de São Paulo associado. Entendeu? Então vejam bem vocês, eu quero ficar aqui, porque senão eu saio da minha linha em tudo que eu falo. E eu tento me controlar. Mas o meu trabalho aqui com vocês é abrir este olhar. E como foi falado por mim por todo esse tempo aqui, a gente não tem como reduzir isso em 10 minutos, é extenso o nosso trabalho, e eu quero que todos aqui reflitam. Você não é obrigado a acatar meu pensamento e minha ideia, mas em compensação eu quero que você observe mais, de uma forma mais livre, independente do que você vem escutando dos outros. Você se foca em entender e compreender o que a história já te comunica, o que a experiência histórica já deixou claro para nós. Lembra, não entra nesses debates. Procure identificar as suas ações, procure identificar o conteúdo e não isso, as meras impressões. Porque eles geram as impressões para esconder isso, o fato. E o fato é esse, que todos estão no colo da ONU e trabalham pela pauta da Agenda 2030. Senhores, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês, eu não sei o que vai ser, mas em compensação, esse movimento se destina, esse ano inclusive, a se dedicar maciçamente, extremamente, em exposições como eu estou fazendo aqui agora. Então peço a ajuda de todos vocês, que vocês compartilhem e colaborem com tudo que nós falamos aqui, para que mais pessoas escutem, mais pessoas ouçam, conheçam esse movimento, porque nós somos os únicos a ter esse posicionamento. Não existe movimento Igreja Sem Política em lugar nenhum do mundo, senhores. Nós somos os únicos, tá bom? E eu falo isso com muita honra. Não tenha dúvida disso. E com todos aqueles que trabalham comigo da mesma forma. Então um abraço bem apertado em todos vocês, e vamos ver lá, dona Benedita da Silva, até onde ela consegue, até onde ela aguenta, essa velharia aguenta, segurar as pernas dela para ficar falando esse tipo de besteira, e os demais com eles, da mesma forma como a direita e a esquerda, porque é aquilo que eu disse, uma hora não vai colar mais essas mentiras. Aí vem o novo gerente mundial. Um abraço, Deus abençoe vocês. Maranata, Jesus está voltando, espero no próximo vídeo aqui no Movimento Igreja Sem Política, trazer novidades para vocês e mais exposições. Deus abençoe, fique na paz de Jesus. Nosso Senhor merece uma igreja fiel. Então venha fazer parte desse ministério, desse movimento, Igreja Sem Política. Porque no fundo, se você não fizer alguma coisa contra isso, você é um deles.